Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre dezembro de 2020. Eu vou fazer da mesma forma que eu tenho feito, tirando 4 cartas. Se houver necessidade, eu tiro mais e a gente encerra com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os virginianos, dezembro. Justiça, pendurado, 8 de ouros e 3 de paus. Antes de eu começar, um recado muito particular para os virginianos que estão com questões de justiça que consideram que estão amarradas, tá? Chances de que vocês consigam a resolução positiva da questão, tá? Agora prestem atenção, isso não é para dezembro, tá? É algo que vai... Imaginem assim, é algo que vai começar a energeticamente se dissolver em dezembro para que vocês tenham uma resposta positiva e concreta em março, tá? Março de 21, tá? Eu tô dando um recado muito particular para certas pessoas. Então vamos lá. Físico, com a justiça, sobrevivência, saúde, trabalho, finanças, carreira, etc. Tem aqui uma chamada para vocês fazerem um acerto de contas com todas as pessoas da sua realidade que vocês acham que estão faltando com a verdade. Com isso, não quero dizer que as pessoas elas estão mentindo, tá? Não é isso. É um ajuste. Às vezes as pessoas elas omitem informações porque elas não querem machucar ou porque elas acham que não é necessário, né? Tem pessoas que são muito reservadas e elas falam só aquilo que é o estritamente necessário para fazer as coisas do dia a dia. Isso aqui se aplica muito a trabalho, mas não exclusivamente, tá? Pessoas que vocês sintam que tem coisas para revelar, não digo segredos propriamente, coisas a dizer. Quando vocês interagem com a pessoa, vocês percebem que elas têm a pessoa singular, tem mais a falar do que ela está falando e ela tem uma percepção mais ampliada do que aquilo que ela está dizendo, mas ela guarda alguma coisa, ela conserva alguma coisa e por isso fica uma sensação de que não há uma transparência total no relacionamento e isso não significa que a pessoa esteja faltando com a verdade, que ela esteja sendo injusta, não é isso, não é mentira, mas tem alguma coisa que está fora do lugar e vocês conseguem perceber isso. E isso está mexendo com vocês emocionalmente. Não é à toa que o pendurado está aqui. Pendurado aqui não quer significar só isso, tá? Eu já vou chegar no pendurado. Observem que essa carta da justiça aqui do New Vision, ela tem esse casal aqui atrás com um bebê, né? Um bebê no cesto. E esse casal aqui, na verdade, muito jovem, né?
não me parece que eles são os pais da criança. Parece que eles são cuidadores, né? Eles são empregados, podemos dizer, que vão tomar conta dessa criança, que vão fazer algo por essa criança. Mas observem também, não sei se vocês vão conseguir ver direito, que parece também que eles disputam, né? O rapaz e a moça disputam quem vai ter mais autoridade pela criança. E quem vai decidir é o juiz que está aqui na frente, que está na frente, né? O juiz que está pronto para decidir, né? Aqui no caso do New Vision é um juiz. Geralmente a carta da justiça é uma juíza, né? Na maior parte dos decks. O que essa simbologia toda está querendo dizer? Esse rapaz e essa moça, né? Podem ser literalmente pessoas, né? Você e outra pessoa, né? Literalmente. Ou, pelo menos, a representação de que há uma divisão. E essa divisão, ela não é uma divisão de opiniões, ela é uma divisão de pontos de vista. Cada um achando que tem razão. E precisando de um poder superior até mesmo para determinar qual é o justo, qual é o correto, qual é o caminho do meio. No seu cotidiano, existe pelo menos uma relação que está funcionando dessa forma e você, como sendo um agente que está dentro da situação, fica muito difícil você se destacar dela para conseguir perceber o que tem que ser feito. Porque, a bem da verdade, todo mundo acha que tem razão, a não ser que você seja confrontado diretamente com um erro seu e você reconheça o seu erro. Mas, a princípio, todo mundo tem razão. E acredita que tem razão até que se prove o contrário. Até que você se permita ver as coisas através dos olhos da outra pessoa. É essa abertura que seria o equivalente a um poder superior. Abrir o coração para o outro, para você tentar enxergar a vida da maneira como ele enxerga. Aí sim, o pendurado. Pendurado aqui no emocional, tá? Esse pendurado significa N coisas. E essas N coisas que eu vou dizer, todas elas são possíveis de ocorrer em dezembro, quem sabe, inclusive, ao mesmo tempo, tá? Não é uma única, ok? São questões penduradas, né? Pendências em relacionamentos. Especialmente relacionamentos amorosos, mas não somente. Pendências relativas ao cotidiano, particularmente trabalho, com essa questão de diferenças de pontos de vista e a vida não conseguindo caminhar porque você acha que está certo, o outro acha que está certo e vocês não chegam num meio termo. Pendências também dentro do seu próprio emocional, na sua estrutura emocional. Tem um convite aqui muito sério para que o virginiano veja a realidade com outros olhos, para que saia de si mesmo para ver a vida de uma outra maneira, especialmente ver a vida com as lentes das pessoas com quem vocês estão com problemas, seja
na vida pessoal, seja no trabalho, não importa. Vocês vão precisar olhar a vida com as lentes desses indivíduos. Um outro convite bem forte, já que a carta da justiça está aqui, é o convite para viver a sua verdade. A justiça, o arcano da justiça quer dizer N coisas, mas o significado mais profundo dele tem a ver com viver a sua verdade, independente do que os outros vão pensar, vão dizer, vão fazer, não importa. Isso para o virginiano eu não digo que é difícil, mas é um incômodo, porque como o virginiano ele tem uma missão de alma, de estar a serviço do próximo, seja da forma que for, pode vivenciar isso na carreira, pode vivenciar isso na vida particular, pode fazer um trabalho voluntário, tem várias formas de o virginiano solucionar isso e em algum momento da sua vida, se não na maior parte da sua vida, ele viver a serviço, né? É muito comum o virginiano trabalhar, né, com serviços, trabalhar em áreas que são de bastidores, porque o virginiano ele quer estar ali, né? Tem muito virginiano que é servidor público, né? Está a serviço. E fica mais fácil se vocês entenderem que não é só um serviço ao próximo, é um serviço ao Criador antes de qualquer coisa. Quando vocês vivenciam isso, vocês conseguem sair um pouco do próprio umbigo, das próprias questões. Isso não significa que você, ao sair do próprio umbigo, você está abandonando as suas verdades. Você continua com as suas verdades, elas só deixam de ser o centro do universo. Isso deveria ser uma coisa fácil para vocês, mas também pode ser que tenha uma dificuldade. Por quê? Porque no caso, por exemplo, dos virginianos de ascendente, Leão é a sua casa 12, e essa questão do sair do umbigo na casa 12, ela fica totalmente diluída. Isso não fica claro, não se consegue fazer. Cada um aqui, se não for ascendente virgem, vai ter Leão num determinado ponto do seu mapa, e também é um ponto crítico, porque a casa que é anterior à casa onde está o Sol, ela é um incômodo pro nativo, né? Então, essa questão que eu tô trazendo aqui do sair do umbigo, ela não é necessariamente resolvida. Deveria ser, mas não necessariamente é. Até porque a gente nasce com um mapa, aquele mapa ali não quer dizer que aquelas características inatas elas vão ser fáceis. Na verdade, o mapa ele existe para ele ser desenvolvido, ele é um potencial, ele é um crescimento, ele é uma semente. Todo nativo ele vai se tornando aquilo. Então, o virginiano ele se torna virginiano. Ele não é, eu sou assim, eu cresci assim, continuarei assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Não é bem assim que funciona no geral, tá? Não tô falando só de vocês, no geral. Todo sol ele vai se tornar, né? Todo mapa vai se tornar. Então, essa questão do sair do umbigo, ela vai ser muito importante em dezembro, porque ela vai ajudar a relativizar um pouco, né? E no que você relativiza, você cria um espaço
para que você consiga ver a realidade com os olhos das outras pessoas, aquelas que você tá com alguma dificuldade. A intenção disso não é fazer ninguém sofrer, é justamente o contrário, né? É para que vocês consigam sair, inclusive, das dificuldades com a pessoa, né? Para que vocês consigam dissolver, soltar essas dificuldades com uma pessoa específica, tá? Viver a sua verdade. Como é que você, ao mesmo tempo, vive a sua verdade e enxerga com os olhos do outro? Se você não tem nenhum tipo de questão com aquilo que é valioso para você, isso deveria ser fácil. Se você sabe qual é a sua integridade, se você conhece a sua essência, se você se conhece, né? Por isso que autoconhecimento é tão importante, e autoconhecimento foi importante esse ano, né? Ano que vem a gente vai viver outra coisa, né? Por isso que o tempo inteiro eu fiquei falando ano da automestria, ano da automestria, ano da automestria. E a gente já vai chegar nisso, tá? Por causa do 8 de ouros aqui. O autoconhecimento é importante. Você sabe quem você é, você não deve nada a ninguém, você pode se permitir olhar a vida com os olhos do outro, e isso pelo menos deveria ser fácil, né? Eu não tô falando assim, deveria ser fácil pra, sei lá, debochar, qualquer coisa desse sentido. Eu tô falando que deveria ser fácil porque vocês não vão ter facilidade para fazer isso. Isso não é demérito nenhum, é só uma constatação, tá? Agora, vocês não vão ter facilidade, mas pode se tornar fácil, né? À medida que vocês fazem um esforço para isso. Vai ser necessário um esforço inicial para ver a vida com os olhos do outro, tá? Mais uma vez que vocês fazem isso, a coisa caminha. O 8 de ouros no mental, né? Esse 8 de ouros no mental, primeira coisa, ele fala aqui sobre vocês se concentrarem, né, durante o mês de dezembro, naquilo que tem que ser feito. Isso vale para tudo, mas prestem atenção especial no trabalho, tá? Exemplo, estou desempregado e eu tinha que enviar currículos para tais e tais empresas. Eu tinha que fazer tais e tais telefonemas para os meus contatos. Eu tinha que atualizar o meu perfil do LinkedIn. N coisas. Eu tenho um projeto para fazer, eu tenho um prazo. Eu não desejo fazer tudo correndo e ficar ameaçando lá o deadline. Fazer o que tem que ser feito, tá? Toda vez que vocês sentirem que a realidade em dezembro ela tá ficando travada, contraída, respira, se pergunta: eu tô fazendo o que tem que ser feito? Eu tô fazendo aquilo a que eu me propus? Não é fazer a mais, é fazer aquilo a que se propôs, tá? Então tomem cuidado com as promessas que vocês vão fazer em dezembro. Tomem cuidado com o que vocês vão botar na agenda em dezembro, tá? Porque vocês vão ter que cumprir cada uma dessas coisas, tá? Porque 3 de paus aqui no espiritual. Muito parecido com os outros signos, vocês sabem que eu faço as leituras na ordem do zodíaco natural. Todos os outros signos receberam essa mesma mensagem que eu vou dar de formas diferentes. Para resumir, né,
esse 3 de paus está convocando vocês para assumir uma postura proativa e, antes de ficar aguardando o que vem aí, o que vai ser, como ficará o mundo, vocês se projetarem no futuro, tá? O que vocês vão querer fazer? Esqueçam como é que tá o entorno. O que o virginiano quer fazer? O que o virginiano quer? Quais são os seus desejos? Vocês vão ter que saber quais são os seus desejos e saber projetar. Muito por isso, 8 de ouros. Não deixar coisas inacabadas, fazer tudo o que tem que ser feito. Vocês gostam, né, de cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Isso não é problema nenhum, contanto que vocês consigam fazer tudo o que tem que ser feito. Não deixar nenhuma ponta solta, não deixar nada inacabado, tá? E essa proposta, evidentemente, significa, claro, que vocês vão sair do pendurado, né? Lógico. Vocês vão sair do pendurado, vocês não vão ficar nessa energia do pendurado o mês inteiro. Uma outra forma para sair dessa energia do pendurado, além dessa coisa do ver com os olhos de outra pessoa e a partir daí solucionar o relacionamento, é também meter as caras no trabalho. Meter as caras em qualquer atividade do cotidiano, tudo aquilo que está dentro ali da sua ordem, tá? Não com o sentido de, vou correr porque eu tenho que acabar tudo antes do ano acabar, não sei o quê. Não, é pelo próprio prazer de fazer. Esse 8 de ouros, né? 8 de ouros, na maioria dos decks, ele é representado assim, né? Com uma oficina, né? Ou então pequenas variações disso, tá? Geralmente é esse cenário aqui de uma oficina, né? Com artesãos, né? Fazendo peças. Então, tem essa questão do artesão, do artista, né? Lógico, que tem a ver com vocês, de cuidar dos mínimos detalhes, mas também tem a questão da inspiração para fazer algo que vai vir para o mundo da matéria. Uma ideia, né, que ela vai ser um objeto, ela vai virar algo, ela vai virar uma coisa que se possa tocar, tá? Então, mergulhem, né, no cotidiano, no fazer, né? Quanto mais vocês conseguirem mergulhar no método das coisas, na sua rotina de trabalho, na sua rotina de exercícios, na sua rotina de cuidados com a casa, enfim, mergulha naquele método, naquele seu fazer. Porque esse mergulhar, ele vai auxiliar vocês a ter insights para essas tais projeções, né? Projeção de futuro. E o 3 de paus, diferente do 2 de paus, ele já está numa posição mais adiantada. Então, eu tenho para mim que vocês já começaram a fazer isso. Vocês já começaram a fazer essa projeção. Vocês já sabem algumas coisas. Vocês têm algumas ideias, né? Vocês já estão com o seu planner, já estão lá com tudo, já compraram, já preencheram janeiro, já, enfim, né? Tem toda ali uma necessidade de colocar as coisas nos seus devidos lugares e, ok, é assim como vocês funcionam. E quando eu digo que vocês estão adiantados, isso não
é uma vantagem, mas não é uma vantagem evolutiva, sei lá. Vocês não estão competindo com ninguém. É um adianto para as suas vidas, né? Só. Não tem nada de importantíssimo, né, no fato de vocês estarem adiantados. O que tem de positivo nisso também é vocês não entrarem numa certa ansiedade. Isso é legal. Não entrar numa ansiedade de tá acabando o ano, como é que vai ser, o que eu vou planejar, né? Vocês já fizeram um pedaço disso, né? Então, dezembro vocês vão dar continuidade, tá? Agora, o mais relevante de tudo é essa questão da postura de liderança aqui desse personagem do 3 de paus, tá? O que diz pra mim que o virginiano, e aí eu vou dar só uma pinceladinha de 21 aqui, o virginiano, ele vai ter sim que assumir um papel de liderança em alguma instância da sua vida, tá? O virginiano, ele vai ter que sair desse lugar de bastidores que é tão comum, tá? Vai precisar se destacar. E esse adiantamento de planejamento pode ser inclusive uma ferramenta para vocês alcançarem isso, tá? O virginiano sendo exigido, né? Por exemplo, imaginem que os signos eles estão reunidos, sentados a uma mesa, né? Estão fazendo balanço de 2020. E tá ali rolando o balanço. E levanta-se alguém, levanta-se algum porta-voz. O que será de 2021? E todos os signos começam a falar e alguém levanta a mão. Vamos perguntar para o virginiano, porque o virginiano ele vai ter respostas, porque o virginiano ele já se antecipou. Ele já correu atrás, ele já procurou uma sintonia fina. Essa sintonia, ela pode inclusive ser intuitiva para aqueles de vocês que tiverem a intuição mais aguçada. O virginiano ele não é naturalmente intuitivo, mas existem outras características, né? Outras partes do mapa podem fazer com que o virginiano ele desenvolva uma intuição aguçada, né? Mas classicamente falando, vocês são mais racionais, né? De toda maneira, vocês vão conseguir usar os seus dons e talentos a seu favor para fazer um preparo, né? Ter essa ideia de encerrar o ano quando tem que ser encerrado, não levar nada para frente e ainda por cima fazer um planejamento do que se espera, tá? Atenção somente, né? Porque convém fazer uma análise, né, nesse planejamento do que pode dar errado, né? É importante que vocês tenham alternativas, não pensar numa única coisa. Por que eu estou dizendo isso? Basta o exemplo de 2020, né, gente? Que puxou o tapete de todo mundo. Então, façam um planejamento mais amplo, né? Não uma coisa muito pequena, né? Aí a questão do detalhe também pode compensar,
Só não se preocupem excessivamente com acertar as suas projeções. Na verdade, aqui quando eu estou falando de projeção, é mais num sentido de lei da atração, é se imaginar, né, num certo lugar, num certo ponto da vida, né? Vocês tiraram a carta da criança interior. A mensagem é: ouça e me conheça. A criança interior, ela é a porta da verdade, tá? Dessa verdade que a gente estava falando no início. Ela é o contato mais visceral que você possa ter com a sua verdade. Quando você era criança, tenta lembrar, puxar pela memória, se você tinha, claro que tinha, mas estou só ajudando vocês a formular as perguntas. Tenta lembrar se você tinha sonhos com relação ao futuro. Quais eram as projeções dessa criança? Essa criança, evidentemente, ela teve as suas feridas, né? Não existe criança que não tenha sido ferida em algum ponto, né? Porque a gente não vivencia tudo, né? A gente não realiza tudo. A gente tem a família, né? Os cuidadores, os pais. A gente tem aquelas figuras que vão dizer pra gente o não, né? Aquelas figuras que vão impor limites, e toda criança precisa de limites. Então, a partir daí, essa criança, ela se feriu porque ela não teve várias expectativas que foram atendidas, né? Muitas expectativas ficaram para trás. E essas expectativas que ficaram para trás, elas foram moldando os demais sonhos da vida, do decorrer da vida, as demais expectativas. Se vocês tiraram essa carta, essa projeção que está sendo pedida aqui para vocês, ela precisa também ter um tom emocional. Não vai adiantar essa projeção ser apenas racional. Para que ela seja feita, vocês vão ter que sair do pendurado, tá? A criança interior, ela tem uma facilidade muito maior para enxergar o que o outro enxerga, para aceitar o que o outro aceita. A criança, ela tem uma abertura maior para a vida, para as pessoas. Ela vai sendo moldada, né? Ela vai sendo podada com o passar do tempo e aprendendo a se proteger, se defender, aprendendo a não confiar nas pessoas e por aí afora, tá? Vocês vão precisar acessar um lugar que é muito mais profundo e intenso para viver a sua verdade em dezembro. Aqueles que estão em processos terapêuticos têm aqui uma vantagem, tá? Aqueles que têm facilidade para meditar e acessar alguma coisa, sentar para meditar e pedir informações a respeito dessa criança interior. Essas pessoas, né, estão em vantagem, tá? Tem algo mais profundo. Quando eu estava falando de que vocês estão lidando com alguém que não está liberando todas as informações,
vocês também podem ser essa pessoa. Essa que é a grande pegadinha dessa carta aqui da criança interior. E como eu tenho confiança absoluta nesse deck do Metatron, eu não vou tirar outra carta. Essa carta é a carta correta para vocês. Embora ela pareça totalmente caída de paraquedas, ela não é caída de paraquedas. Tem alguma coisa da sua criança, tem alguma ferida antiga que tá aí, que tá louca para vir à tona em dezembro e ser resolvida, ser vista de uma outra maneira, para liberar vocês para viver, porque ela tem a potencialidade de deixar a primeira metade do mês toda travada, bloqueada. No que vocês liberam esse conteúdo, vocês vivem as suas vidas e fazem os seus planejamentos e projetam coisas e projetam algo de bom, até porque o 8 de ouros é uma carta que eu tenho a tendência de ver com olhos, né, um olhar mais positivo. Embora eu saiba que todos os arcanos eles têm o positivo e o negativo dentro de si, eu tenho uma tendência de avaliar o 8 de ouros como algo positivo, né? Só seria negativo aqui nesse caso de vocês se vocês entrassem tanto na questão da rotina e do trabalho a ponto de não ter tempo para qualquer outra coisa, de não ter tempo nem para si, nem para as pessoas. Esse seria um problema. Só não estou conseguindo detectar mais nada aqui, tá? Então, quando eu falei sobre esconder alguma coisa, sobre omitir alguma coisa, vocês também podem ser essa pessoa. E tem mais. Essa figura aí que eu falei que tem algum problema, né? Uma figura no trabalho e também tem possivelmente uma figura dentro dos relacionamentos pessoais, especialmente de casal. Essa figura, ela também está com a criança interior ferida, né? A criança interior está precisando comunicar alguma coisa, falar alguma coisa, né? E esse esconder alguma informação, né? Não abrir o jogo a respeito de tudo, isso pode ter a ver com algo muito enterrado no passado, sabem? O que essa carta me remete também? Sejam gentis com as pessoas, especialmente com essas pessoas que vocês estão com algum tipo de impasse, porque vocês não sabem o que está acontecendo dentro, tá? Tentem uma aproximação mais suave e mais emocional, né? Um cuidado, como se vocês fossem cuidar de uma criança, pegar uma criança, né? E aí também não à toa a gente tem essa criança aqui atrás, né? A criança que eu tinha falado, né? No sexto. Percebam a pessoa como essa criança. Se percebam como essa criança. Um cuidado, né? Uma aproximação, todo um ambiente para se falar com a pessoa. Eu diria até inclusive uma reverência para falar com a pessoa, tá? Para que vocês resolvam as pendências e consigam fazer a vida caminhar de volta. E uma outra questão aqui dessa carta, né? A figura que está aqui é o Metatron, né? Metatron protegendo a sua criança. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aos virginianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.